porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queria ler o texto com vocês, se vocês puderem abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, a gente vai começar no capítulo 2, versículo 12. Vamos até o final do capítulo 2. E nós leremos também do capítulo 3, os versículos de 16 a 22. Nós vamos pular os 15 primeiros versículos do capítulo 3, que a gente retorna daqui a algum tempo, né? Depois teremos uma pequena série aí pelo pastor Augusto Nicodemos. Eclesiastes capítulo 2, versículo 12, diz assim o texto da palavra do Senhor. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz é mais proveitosa do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim se sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma forma o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até a noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de que aquele que agrada a Deus, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Pule alguns versículos, versículo 16 do capítulo 3. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos animais, dos homens, se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria chamar aqui as crianças que pudessem vir até aqui à frente.
Só tem menino bonito aqui, viu? Gente, esse texto, ele ensina para a gente algo muito precioso. E é importante que vocês aprendam sobre isso desde pequenininhos, para que quando vocês cresçam, vocês não se esqueçam de duas coisas. Eu vou explicar para vocês, eu vou dizer e depois eu explico para vocês. Que a sabedoria é melhor do que a estutícia. Essa é uma palavra meio pesada, meio difícil de entender. Eu vou explicar para vocês o que ela significa, que é a mesma coisa que loucura. A sabedoria é melhor do que a loucura. E a luz é melhor do que as trevas. Ou seja, o que esse livro, o que o sábio está ensinando para a gente, é que a gente precisa de Jesus. E eu vou explicar por quê. Porque no Novo Testamento, Jesus é chamado de sabedoria de Deus. E Jesus é chamado de a luz do mundo. Portanto, fora de Jesus, a gente pode ser sábio aos olhos do mundo. A gente pode estar no maior sol claro diante de nós, mas a gente vai estar andando em loucura e em trevas. Entretanto, quando a gente anda com Jesus, ainda que a gente não seja a pessoa mais inteligente do mundo, ou que a noite esteja muito escura, a gente vai ter a luz verdadeira, porque a luz verdadeira é Jesus. A sabedoria verdadeira é Jesus. Vocês acabaram de ver aqui algumas famílias prometendo que vão ensinar, e alguns de vocês estão aqui, vocês aprenderam que vocês devem crescer aprendendo sobre Ele, sobre Cristo, sobre o Senhor e Salvador da vida de vocês. Peçam aos pais de vocês para que vocês possam cultuá-lo em casa. Peçam aos pais de vocês para que vocês possam ler a Bíblia juntos, orar juntos, vir para a igreja juntos, porque isso é o que vai garantir o futuro de vocês. A pregação de hoje vai falar sobre isso, sobre a próxima geração, sobre o futuro. E vocês estão aqui para provar que há uma geração por vir, que vai ser uma geração de vencedores por Cristo, uma geração de gente que vai amar Jesus mais do que qualquer outra coisa na vida. E essa é a oração da gente por vocês, tá bom? Deixa eu orar com vocês agora, vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado por esse dia, o dia do Senhor. Obrigado por essa palavra e que nós possamos andar na sabedoria e andar na luz, que a gente possa andar em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Deus abençoe vocês, viu? Vamos ali? Se eu pedisse para você fazer um exercício agora de fechar os seus olhos e pensar qual seria o momento da sua vida que fosse o mais impactante, o que você mais lembra, o que você tem mais alegria. Se eu pedisse para que você se lembrasse de alguns desses momentos, momentos que traz para você lembranças, que você fala sobre esse momento várias vezes quando você se encontra com seus amigos, seus familiares, que momentos seriam esses? Que momentos preciosos na sua vida você pode dizer que estão entesourados no seu coração? Está se falando na internet muito sobre Ayrton Senna. E eu me lembro de pequeno, as suas corridas e as suas vitórias e a forma como ele lidava com a mídia, era tudo fantástico. E talvez
a lembrança de uma vitória, a lembrança de um campeonato do seu time de futebol. 87 é do Flamengo, não tem jeito. Os rubro-negros do Recife que vivam com essa. A verdade é que, quando a gente para pensar, muitas das coisas que a gente entesoura demais, elas não são necessariamente tão importantes assim. Se a gente for parar para pensar e para perceber o quanto tempo a gente gasta em coisas que são fúteis. Veja, eu não estou dizendo que a gente não possa conversar sobre essas coisas, que a gente não possa se divertir, que a gente não possa usufruir de um bom esporte, de uma boa reunião, de um bom jantar com amigos. Isso tudo faz parte da vida. Mas a verdade é que a gente perde muito tempo colecionando memórias que não têm fins eternos. Colecionando memórias que são como o que está sendo descrito há 2 capítulos, agora 3, correr atrás do vento e nenhum proveito debaixo do sol. E no fim do capítulo 2, Salomão percebe o quanto tempo ele perdeu em coisas passageiras. E só depois de muito tempo perdido, ele parou para pensar em algo que verdadeiramente interessava. Na vida de Salomão talvez tenha sido tarde demais, mas talvez não seja tarde demais na sua vida, se você ainda tem filhos em casa. Salomão, ele começa a fazer perguntas aqui. Quem virá depois do rei? Quem vai suceder a minha sabedoria? Quem vai usufruir das coisas que com fadigas e com dificuldade, com suor, eu construí? E se você voltar os olhos para a história dos filhos de Salomão, você vai perceber que foi um desastre. O rei Roboão, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e tudo aquilo que Salomão construiu e fez só veio a fazer sentido quando um outro filho de Davi, muito tempo depois, veio redimir todas as loucuras que o mundo já havia feito, inclusive a minha e a de vocês. Entretanto, queridos, de certo modo, a frustração, ela poderia ser grande demais aqui. Ele chega ao ponto de, no final desse texto, comparar os homens aos animais. A gente leu no capítulo 3 essa comparação. Veja, quem está vendo de longe não consegue compreender a diferença entre os homens e os animais, porque quando eles morrem, são todos pó, e ao pó eles vão tornar. Quando eles morrem, eles se parecem absolutamente, alguns dias depois, um com o outro, porque tudo debaixo do sol é fadado ao esquecimento, tudo é fadado à não lembrança, a não trazermos na nossa memória, na nossa mente, aquilo que já foi construído, como vimos aqui no domingo passado, pelos nossos pais, avós. Se a gente se lembrar dos bisavós em diante. Então, a gente vai aqui com a sabedoria diante da gente, pensar na nossa própria vida e na nossa própria família, nos nossos próprios filhos. Aonde, como, quando, quanto nós temos investido do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa sabedoria, naquilo que verdadeiramente vai ter um valor futuro, um valor eterno. Se Deus nos levar hoje, nós ficaríamos satisfeitos com a quantidade de tempo e de investimento que fizemos na nossa família, nos nossos filhos, em detrimento daquilo que fizemos no nosso lazer, no nosso trabalho, nas coisas que nós queremos construir para elevar muitas vezes o nosso próprio nome. Eu não queria que vocês respondessem isso, senão nos corações de vocês. Eu queria que cada um de nós pudesse olhar para si mesmo e olhar para os seus filhos que possivelmente estão aí do seu lado. E você refletisse se a vida que você tem levado,
vai trazer um futuro para essas crianças, para que eles sejam os melhores torcedores do Náutico, ou para que eles sejam filhos e filhas de um Deus vivo, que vivam para a glória dele e que busquem a Cristo como o tesouro maior das suas vidas. Apenas 2 pontos aqui na mensagem. O primeiro é quem vai continuar a sua jornada. Alguém vai. Aquilo que você construir, se você construir alguma coisa, vai ser deixado para alguém que vai vir depois de você. Nos versículos 12 a 17, a gente tem essa perspectiva. Deixa eu ler com vocês. Capítulo 2, versículos 12 a 17. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz tem mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim sucede a mim. Porque, pois, eu busquei mais sabedoria. Então disse para mim mesmo que também isso era vaidade. Esse tema é trazido várias vezes. Lembre-se que vaidade aqui não é o que a gente pensa que é vaidade na língua portuguesa, mas é um vapor, é um vento, é algo que não tem valor intrínseco em si mesmo. É algo tão passageiro, tão remoto. A melhor palavra para traduzir é vapor, é vento. Por isso que ele também usa a expressão correr atrás do vento. Versículo 16, pois tanto o sábio quanto o estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento, morre o sábio e da mesma forma o estulto. E aqui a gente percebe na continuação, o Salomão faz isso, né? Ele traz um paralelismo. Ele primeiro compara o sábio com o estulto, dizendo todos caem no esquecimento depois da morte, e depois ele baixa o nível, como a gente já viu aqui, dizendo que homens e animais são da mesma. Ou seja, o maior sábio desse mundo, ele vai apodrecer e vai virar pó, assim como um cachorro vira-lata que morre no meio da rua. Essa é a comparação que Salomão está fazendo aqui, por mais dura e difícil que seja da gente entender isso. Porque o fim das nossas vidas, ou a forma de nós pensarmos hoje em dia, é nós acharmos que todo o universo, toda a história está centrada no nosso tempo, na nossa pessoa, na nossa circunstância. E a gente precisa olhar um pouquinho acima do sol, a gente precisa afastar um pouquinho as nossas perspectivas para entender que a nossa história é assim mesmo como um vapor, é assim mesmo como um vento que passa, se nós não colocarmos os nossos olhos na coisa correta. Aí o versículo 17, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol, sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. É óbvio, queridos, que esse texto começa dizendo algo que é notório, é sabedoria pura. A sabedoria é melhor do que a loucura, independentemente da sua circunstância, independentemente se você for crente ou não, se você for rico ou não, se você tiver alguma coisa que vá deixar para os seus filhos ou não, a sabedoria é melhor do que a loucura. Mas a pergunta, ela fica presa na garganta. O que fará o homem que vier depois do rei? O rei aqui era quem estava escrevendo. Ele já se apresentou no início como rei de Israel, como rei de Jerusalém, como filho de Davi. E ele está dizendo, eu sou tudo isso. Eu sou o cara que construí todas essas coisas. Eu sou o cara, e aí a gente vem acompanhando ele, escrevendo no livro de Eclesiastes até aqui. Eu sou o cara que tenho esse nome extraordinário, que sou confundido muitas vezes com o próprio Cristo. Eu sou aquele que empreendi, que tive sabedoria, que fiz, que aconteci, que deixei o meu nome na história. Mas e o meu filho? E aquele que vem depois de mim? E aquele que vai continuar a jornada? E certamente esse nó estava preso na garganta de Salomão, porque ele conhecia o filho que tinha. Porque ele sabia o que Roboão estava para fazer, não ouvindo o conselho dos mais velhos.
não ouvindo o conselho dos sábios, mas viveu na riqueza, viveu na luxúria, viveu no poder, viveu na glória, viveu na majestade, viveu tendo tudo que sempre desejou. E as consequências foi uma tragédia para o povo de Israel. As consequências foi que todos os recursos que Salomão havia construído, todo o império que Salomão havia feito, foram para mãos de alguém que não estava preparado para receber. E muitos de nós, queridos, estamos construindo a nossa história. Muitos de nós estamos construindo a nossa vida. Estamos construindo o nosso nome, nossas empresas, nossos negócios. Estamos construindo tantas coisas. Mas não estamos preparando aqueles que vêm depois de nós. Não estamos preparando para o mundo, afiando as flechas para aqueles que vão usufruir daquilo que nós estamos fazendo pela honra e pela glória do próprio Deus. É por isso que ele conclui rapidamente que nada vai ser muito diferente de outras histórias. Ele termina esse versículo dizendo: vai acontecer o mesmo, o que outros que vieram antes de mim. Quantas histórias extraordinárias, queridos, de homens fantásticos, tiveram filhos que trouxeram vergonha, que trouxeram dor. É óbvio que a gente não pode nos furtar da soberania de Deus. É Ele quem guia todas as coisas e é Ele quem, em última instância, vai trazer a resposta das nossas próprias obras e labores. Entretanto, proverbialmente aqui, muito daquilo que se perde porque nós investimos na coisa errada. Porque nós ainda estamos comendo e nós estamos engolindo a comida podre que vem desse mundo, soprando nos nossos ouvidos a síndrome de Ezequias, que tudo o que pode acontecer com você é o que interessa, não importam as próximas gerações. Quem seguirá os nossos passos? Que façam com sabedoria e com luz. É isso que Salomão tenta trazer a lume aqui nos versículos 13 e 14. A sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz é mais proveitosa do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. O estulto anda em trevas. Rapidamente, ele observa que os nossos próprios filhos, se forem cuidados com fim em si mesmos, podem ser ídolos que precisam ser destronados dos próprios altares que nós construímos para eles. Queridos, não me entendam mal. A gente precisa amar nossas crianças. Nós precisamos amar os nossos filhos a ponto de nos entregar por eles. Entretanto, a gente está aprendendo com falsos mestres e falsos profetas, aprendendo com falsas vozes diante de nós, que o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é estabilidade, é dinheiro, é empresa, é um futuro no qual eles não vão precisar trabalhar, é um futuro no qual eles não vão precisar se esforçar, é um futuro onde eles simplesmente vão receber por herança aquilo que nós construímos com o nosso suor, e a gente acha que isso é bom. E a gente acha que a gente está garantindo o futuro deles, e muitos estão garantindo o inferno deles. Muitos estão garantindo que eles vão ter tudo que esse mundo oferece, e isso vai ser suficiente para a sua alegria aqui. E eles não vão precisar de Cristo, não vão precisar de igreja, porque isso é coisa chata. Sentar 1 hora e pouco para ouvir um cara dizer essas coisas, isso não tem interesse na nossa mente, queridos. Percebam, há uma contracultura na igreja que precisa começar como um tsunami a sufocar as vozes desse mundo. Qual a diferença entre o sábio e o tolo? Ele chega à mesma conclusão que havia chegado entre os animais aqui no final do capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 17. O mesmo sucede a ambos, ricos e pobres,
sábios e astutos. Diante desse mundo, aqueles que parecem ser alguma coisa e aqueles que não são nada, aqueles que são desprezíveis, têm o mesmo fim. Portanto, a nossa perspectiva de vida não pode ser circunstancial. Quem é que você olha e diz, esse aí tem sucesso? Veja como o mundo nos ensinou, a mídia social nos ensinou que quem tem sucesso é quem de alguma forma aparece mais confortável do que os outros, mais bem vestido do que os outros, mais rico do que os outros, comendo os melhores pratos do que os outros, indo para os melhores lugares e para os melhores restaurantes do que os outros. Repito, nada de errado nessas coisas. A gente vai entender que na conclusão Deus quer que nós aproveitemos essas coisas. A gente vai perceber que na conclusão essas coisas foram feitas para os filhos de Deus. Entretanto, todas as vezes que o nosso coração está nelas, nós perdemos completamente o foco. E aquilo que deveria ser bênção passa a ser maldição. E aquilo que devia ser prazer eterno passa a ser um prazer tão passageiro que não tem absolutamente valor nenhum, a não ser correr atrás de vento. E aqui a gente precisa guardar, queridos, a conclusão para entendermos o equilíbrio entre o trabalho e a família. Porque é possível que alguns possam olhar ou ouvir o que eu estou dizendo aqui e dizer, não, Salomão está dizendo que a gente não precisa mais trabalhar, que a gente vai agora só dar tempo para a nossa família, que agora tudo que a gente for fazer é em casa, com os filhos e tudo mais. Veja, não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que nós devemos deixar de produzir, de trabalhar, de fazer, de construir. Pelo contrário, pelo todo da Escritura, a gente vai perceber que os crentes devem ser aqueles que mais produzem, que mais trabalham, que mais desejam fazer com que o mundo se desenvolva, porque o desenvolvimento do mundo realça a glória de Deus. Os crentes devem ser aqueles que fazem as coisas mais bonitas, mais belas, mais limpas, mais perfeitas, porque esses são atributos de Deus. Entretanto, o fim dessas coisas não pode ser a nossa própria glória, não pode ser o nosso próprio nome, mas a glória e o nome de Deus. A glória e o nome de Deus. Por ora, vamos seguir o caminho de Salomão. É possível que os seus filhos sejam ídolos e Deus precisa tirá-los dos seus tronos. E quando nós fizermos isso, nós os amaremos de uma forma muito mais efetiva, porque o fim da vida não vai ser o que nós pensamos sobre eles, mas vai ser o que o Criador pensa sobre eles. Eu estou antecipando aqui aquilo que Salomão vai trazer novamente no capítulo 11 e no capítulo 12 desse texto, onde ele vai lembrar que os jovens devem se lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. A gente vive, muitos jovens têm vivido hoje em dia como se, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio de crente lá para frente. Deu certo com meu pai. Meu pai conta as histórias de como ele foi para o mundo, fez coisa, fez besteira e depois voltou. E muitos pais estão vivendo nessa perspectiva de que a mesma história que aconteceu com você vai acontecer com seus filhos. Queridos, não tente a Deus. De Deus não se zomba. A misericórdia que Ele teve com você não é necessariamente a misericórdia que Ele vai ter com seus filhos. É hora de, como famílias, nós acordarmos para aquilo que verdadeiramente interessa. É por isso que, em segundo lugar, depois de perguntar quem vai continuar a sua jornada, Salomão ele vai ser mais específico, principalmente com aqueles que estão construindo muitas coisas boas nesse mundo. Quem vai aproveitar do seu trabalho? Quem vai aproveitar do seu suor? Quem vai usufruir daquilo que você está fazendo hoje? Tem muita gente tão frenética no trabalho hoje em dia que não tem tempo para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus amigos, para parar, para a igreja, para as coisas de Deus. Buscam em primeiro lugar todas as coisas e relegam as coisas mais importantes, se tiver tempo. O foco é o trabalho. O foco é o dinheiro.
O foco é pagar as contas no fim do mês. E você pergunta, mas pastor, se eu não fizer, eu não pago. Faça um teste. Diante do Senhor, faça um teste. Confie no Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Obedeça o mandamento de entesourar o dia do Senhor como sendo a coisa mais importante para a sua vida. Ouça Isaías 58, versículos 13 e 14, dizendo que se você profanar, se você desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor, e eu te sustentarei com a herança de Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isso é promessa de Deus, queridos. E nós estamos vivendo numa circunstância e numa sociedade que não confia mais nas promessas de Deus. Vocês, como pais de família, estão confiando na força do seu braço, na força do seu trabalho, no seu suor, nas suas horas, e não estão confiando mais em Deus. Isso não vai terminar bem, se vocês não acordarem enquanto há tempo. Enquanto há tempo, enquanto temos os nossos filhos ainda, e podemos imprimir neles muito mais do que uma gorda conta bancária, mas pudermos imprimir nele os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. Por mais que você se esforce para ensinar os seus filhos, Salomão pergunta, quem pode dizer se será sábio ou estúpido? É impressionante como não vai depender do seu trabalho, não vai depender do seu esforço, não vai depender do seu ensino, vai depender da graça de Deus. E aqui é um pêndulo entre o pensamento de alguns que vão dizer, se vai depender da graça de Deus, então eu vou viver a minha própria vida. Mas essa mesma graça de Deus nos faz proverbialmente, nos traz instruções que nos ensinam e nos instruem a cuidar dos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A traçar para eles o caminho da glória eterna e não da glória humana. O que você está se esforçando para deixar para os seus filhos? Se você parar para pensar, queridos, é possível que também termine por aborrecer o seu trabalho. Foi isso que Salomão disse, se é isso que Roboão vai ser, eu abomino tudo aquilo que eu faço. Quantos homens ganham muitas coisas por aqui, simplesmente para deixar a herança para os seus filhos, que se puderem se matavam para saber quem fica com a maior parte. É isso que acontece. É só você ver a história. Talvez vocês conheçam histórias assim, de homens riquíssimos, até bons, pessoas maravilhosas e boas, e que morreram, e que deixaram fortunas, e que entendeu na sua própria vida que aquilo seria a paz, seria a segurança, seria o conforto, e aquilo se transformou em guerra, em ira, em discussão. Aquilo se transformou em algo completamente diferente daquilo que foi o propósito. Por quê? Porque o coração estava no lugar errado. Porque o foco estava sendo... A gente critica os coaches aí fora, mas a gente está vivendo do mesmo jeito que eles estão ensinando. Porque vocês criticam, mas continuam ouvindo essas porcarias na internet. É impressionante. Queridos, o foco está nas coisas de Deus. O foco está em instruí-los para que eles sejam aqueles que vão suceder vocês. Esse reino da universidade hoje em dia é algo que a gente precisa repensar na nossa própria mente como igreja. Como assim, para ser um administrador das minhas empresas, o meu filho tem que ir para uma universidade de administração para aprender com gente que nunca administrou nada? Que loucura é essa? Você é pai, administrador, bota esse menino do seu lado e faz com que ele aprenda com quem realmente fez alguma coisa. Tutoria vale mais do que seminário. Tutoria vale mais do que a universidade. Por quê? Porque é de quem
certamente construiu com as suas próprias mãos aquilo que veio das próprias mãos de Deus. Queridos, que essas histórias que nós conhecemos possam trazer luz à nossa própria vida, para que nós não estejamos agora construindo aquilo que vai ser a destruição dos nossos filhos no futuro. Para que nós não estejamos agora fazendo absolutamente de tudo que vai trazer a desunião, a tragédia. Porque Salomão vai dizer aqui várias vezes, tanto agora quanto em outros momentos desse livro, que ganhar sem esforço não vale a pena. Não vale a pena. Ganhar sem esforço é algo que não vai nos dar nenhum tipo de prazer, a não ser momentâneo. Filhos que são ensinados a amarem as coisas dessa vida não terão sabedoria suficiente para desfrutar as coisas deixadas por vocês. Isso deve trazer tranquilidade para muitos aqui que se desesperam. Aqui é o outro lado da moeda. Tem gente aqui desesperada porque não está deixando nada para o seu filho. Tem gente aqui que eu tenho escutado isso, pastor, eu tenho corrido, eu tenho feito, eu tenho acontecido, mas a minha conta bancária não está, eu não vou deixar nada para os meus filhos queridos. Seu filho não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa dessa estabilidade. Quem vai sustentar ele não é o que você vai deixar para ele. O que vai sustentar ele é o Senhor. E se você o apresentar ao Senhor, se você respirar a Cristo, se a alegria da sua vida for Cristo, se a prioridade da sua vida for a igreja, se os interesses do seu coração for o reino de Deus, então você vai deixar para o seu filho tudo o que ele precisa. Tudo o que ele precisa. Vento, vaidade, sabedoria ou luz. O que é que você está construindo para a próxima geração? Se o que você está construindo forem as coisas desse mundo, não passa de um sopro. Mas se o que você está construindo é a sabedoria e a luz, como eu disse para as crianças aqui, Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a luz do mundo. Então, sendo rico ou pobre, você vai deixar para o seu filho aquilo que verdadeiramente ele precisa. Trazendo para a gente aqui algumas conclusões e aplicações. Os versículos 24 a 26. É fantástico, queridos, a Escritura, porque coloca a gente no lugar certo. Não faz com que a gente pense que Deus não quer a nossa alegria, o nosso desfrute, o nosso prazer. Ontem à noite, uma família aqui da igreja me chamou para um jantar despretensioso, simples. Que coisa gostosa. Coisa simples. Aproveitada para a glória de Deus. Sem planejamento. Até eu chegar lá, quando eu vi que tinha um negócio lá, eu vi que foi planejado aquilo ali. Finalmente, Salomão não vai deixar a gente aqui sem aplicação direta. Até aqui, as conclusões são desesperadoras. Mas a gente precisa olhar para o texto um pouquinho mais de perto para entender onde o sábio quer levar a gente. Primeiro, ele vai dizer para a gente o seguinte: aproveite o fruto do seu trabalho. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. As pessoas que mais ganham dinheiro são aquelas que menos aproveitam a vida. Porque o foco está sempre em ganhar mais. E mais. E nunca está suficiente. E não para. Até quando está de férias, está ali focado no número, na empresa, no negócio, no dinheiro, na conta bancária. Ah, mas eu estou tirando... Olha meus filhos brincando ali na praia. Eu vou até colocar uma foto no Instagram com meu pé na areia. Mas não está aproveitando. O coração não está ali. O foco não está ali. Você já viu que o que juntar aqui será usado talvez pelo seu genro folgado. Imagina.
Ou então, como eu já disse, vai ser motivo de briga e de afastamento. Afastamento de Deus. Logo, o que é que Salomão diz? Aproveite o que Deus lhe dá. Aproveite o que Deus lhe dá. Versículo 24 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que tudo isso é o quê? Vê se é isso que o texto diz. Parece que é o que o texto vai dizer. Porque é isso que Salomão vem dizendo tantas e tantas vezes. Mas o que é que ele diz aqui? Contudo, vi que isso vem da mão de Deus. Aproveite. Aproveite o que Deus lhe dá. O franciscanismo não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus, ele dá a você aquilo que ele quer que você aproveite nessa vida. Capítulo 3, versículo 22, ele diz a mesma coisa. Pelo que vi, a gente leu esse texto, que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Essa é a sua recompensa. Ele é mais específico, a gente vai voltar a isso no capítulo 9. E no versículo 9, veja o que ele diz aí. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Queridos, a gente precisa entender que a vida do crente é boa, é simples, é gostosa, ela precisa ser aproveitada para a glória de Deus. Tenho amigos, convide-os para as casas uns dos outros. Uma das coisas que mais me alegra o coração nessa igreja é olhar. Eu não sigo você ainda no Instagram, é porque eu ainda não achei. Mas eu sigo todas as ovelhas que eu posso. Por quê? Porque eu gosto de ver. E tenho visto alegria, tenho visto as pessoas se juntando, tenho visto amizade, tenho visto carinho. Queridos, continuem nessas coisas. Mas entendam que de todas elas Deus pedirá contas a vocês. Spoiler do futuro. Capítulo 11 diz isso. Deus vai pedir contas, então o coração não pode estar nelas. Por que a gente usufrui? Por que a gente está junto com a família? Por que a gente está junto com os filhos, investindo tempo neles, com os amigos? Porque Deus se agrada disso. E o fim principal da nossa vida é glorificarmos a Deus e nos alegrar nele todos os dias da nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque quando nos alegramos em Deus, independentemente das circunstâncias, nós estamos deixando um legado para a próxima geração, dizendo, vale a pena se alegrar nisso aqui. Nós não vamos viver a vida com um fim em nós mesmos. Não é isso que você tem ouvido por aí. Porque a Bíblia tem ficado de lado. A cruz de Cristo tem ficado de lado. Por isso, o texto vai nos instruir aqui, invista nos seus filhos, nas coisas que interessam e não nos vapores que corremos atrás. Invista nos seus filhos. Tem uma baboseira sendo usada por aí, dizendo, não, eu dou qualidade de tempo ao meu filho. Isso é lixo. Seu filho não quer a qualidade do seu tempo, seu filho quer o seu tempo. Ele precisa de você. De conversar com você, de ser ouvido por você, de ser seu amigo, de ter o seu coração aberto e o dele aberto para você. E conquanto, queridos, isso seja totalmente estranho, tenho certeza que tem pais aqui, que se for levar o seu filho para comer, você e ele no almoço, vai ficar sem assunto. Mude isso. Muda essa realidade, comece hoje. Comece a investir e mostrar que o tempo dele vale a pena. Invista naquilo que é eterno. Para os seus filhos, queridos, muito mais vale vocês construírem uma igreja forte e vibrante do que uma herança material. Essa se perde. Mas a herança espiritual é eterna.
A herança espiritual é eterna. Aproveite tudo, tendo Deus sempre em primeiro lugar. Capítulo 2, versículos 25 e 26. O texto diz assim: separado deste, de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 24 para fazer o contexto. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso vem da mão de Deus, pois, presta atenção aqui, separado deste, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Se você tem sido abençoado por Deus, essa mensagem traz para você um grito, para que você ouça aquele que está à porta e bate, querendo cear com você, querendo ter comunhão com você, querendo fazer parte da sua história e da sua família. Mude a perspectiva. Mude os interesses. Invista no reino de Deus e na sua justiça. E todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Vou chamar o pastor Nil para que ele possa fazer uma oração e a gente se preparar para a ceia do Senhor. Bondoso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que diz, ó Deus, o que nós precisamos ouvir. Ó Deus, e que o nosso coração esteja, ó Deus, enraizado nessa palavra. Ou esta palavra, Deus, crie raízes nos nossos corações, para que possamos viver a nossa vida conforme a Tua vontade, para que possamos conduzir, ó Deus, os nossos filhos, a próxima geração, nos caminhos do Senhor, para que saibamos, ó Deus, desfrutar dessa vida, ó Pai, da maneira que agrada ao Senhor e ensinar também aos nossos filhos como fazê-lo, para que eles também se alegrem em fazer a Tua vontade, Pai. Nós oramos pedindo o Teu auxílio, no nome de Jesus. Amém. Queria convidar os presbíteros que pudessem vir até aqui à frente.